Segunda carta aos Coríntios, uma carta que Paulo escreveu a essa igreja, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 7 versículos. E aí os amados irmãos podem sentar. 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, capítulo 4. Vamos, os amados irmãos. Vamos ler, depois nós sentamos, tá? Amém? Todos encontraram? Amém, Neide? Amém? Capítulo 4, versículo 1 diz: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim vos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Pai, obrigado por tua palavra. Fala, Espírito Santo, em nossos corações nessa noite. Fala com a tua igreja que aqui está reunida. Fala com o teu povo, ó Deus, que veio ouvir tua palavra, que veio se alimentar da tua palavra, que veio saciar a sede da tua palavra e a fome com a tua palavra. Que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar aqui, irmãos. Pode sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, a essa igreja, aos Coríntios, e tem grandes desafios com essa igreja. Mas hoje nós estamos aqui para nos alimentar dessa palavra e ser abençoado por essa palavra, né? E ele diz, aqui no versículo 1: Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que me foi feita, e não desfalecemos. Nós não podemos, amados, desanimar daquilo que Deus põe em nosso coração, daquilo que Deus põe para nós fazermos. Nós não podemos desanimar do ministério que Deus nos confia. Nós não podemos nos desfalecer com aquilo que Deus coloca para nós fazer. E é interessante que vocês vieram justamente num dia de uma pregação assim, que quando eu vejo vocês eu viajo no tempo. Eu viajo, porque nós nos conhecemos há no mínimo, quantos anos? Uns 15 anos no mínimo, né? Mas né? Mais ou menos aí, ó, né? É isso aí. Olha quanto tempo. Muito tempo. Aí quando o Espírito Santo me dá essa mensagem, aí eu falo: não desista do ministério que Deus colocou em suas mãos. E quantas vezes, amados, né? Vai e volta, não vai, não para, vai para lá. Mas Deus, aquilo que é para nós, aquilo que Deus consente com a pessoa, abençoa a pessoa, ninguém tira. O diabo até tenta, ele faz de tudo, mas ele não consegue. Hoje estamos aqui, pessoas sendo abençoadas, vidas testemunhando do que Deus está fazendo. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem sido pregada, tem sido anunciada. Não desista do ministério no qual Deus confiou a você. Não desista.
Deus é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 3. Versículo 6 do capítulo 3, dessa mesma carta. Talvez em algumas Bíblias está na mesma página, né? Versículo 6 do capítulo 3. Na minha é só olhar do lado que o versículo já está do outro lado aqui, ó. Tá? Diz assim, ó. Capítulo 3, nós estamos no capítulo 4. Capítulo 3, versículo 6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é que isso quer dizer quando ele fala? Ele fala, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Ele está falando que nós somos ministros da nova aliança. Porque a letra mata. Qual é a letra que mata? A lei de Moisés, a antiga aliança. Mas hoje nós estamos debaixo da graça, debaixo do Novo Testamento, debaixo da graça de Jesus Cristo, porque nós temos hoje liberdade de entrar no Santo dos Santos, que antigamente nós não tínhamos. Antigamente era o sacerdote que entrava. Hoje você tem acesso, hoje você tem liberdade. Hoje você pode falar com o Pai direto. Hoje você tem acesso a Cristo através do Espírito Santo. Aí ele diz, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Hoje nós somos capazes de ser um pregador do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus. Nós somos capazes de ser um ministro de Cristo, do Novo Testamento, da nova aliança de Jesus, porque a letra mata. E essa questão que as pessoas antigamente escutavam falar, a letra mata, às vezes não é de tanto você ler a Bíblia, vai te matar. Não é isso. Quando ele fala a letra mata, é a antiga aliança, a lei de Moisés, que era muito rígida, muito dura, muito, nessa palavra, cruel. As pessoas não conseguiam ir certinho, porque a própria lei condenava, era muito difícil, era muito dura. E hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje nós estamos debaixo do Evangelho de Jesus Cristo. Quer ver o versículo 4 do capítulo 3? 2 versículos acima do que nós estamos lendo, só para a gente ver o contexto que diz. Versículo 4 e versículo 5 diz: e é por isso que Cristo, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está vendo? A nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então não é de nós mesmos, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos orienta. Aí ele continua dizendo no versículo 6: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Nós somos capazes de ser ministro de uma nova aliança, de um novo mandamento, o mandamento de Cristo, as ordenanças de Cristo, porque a letra mata. A letra mata não é a Bíblia, de tanto você ler que ela vai te matar, mas ele está falando da antiga aliança, da lei que matava. Agora vamos voltar aqui para o capítulo 4. Aí ele diz aqui no capítulo 4, o versículo 2 do capítulo 4. O versículo 2 diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A pregação, irmãos, da cruz, que nós não venhamos nos envergonhar da mensagem do Evangelho, que nós não venhamos nos envergonhar de sermos cristãos, que nós não venhamos nos envergonhar de sermos homens e mulheres de Deus, servas do Senhor. Como ele diz aqui, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Versículo 2: não andando com astúcias nem falsificando a palavra de Deus. Quantos tem aí fora falsificando o Evangelho?
Quantos estão aí, amados, falsificando a palavra de Deus, enriquecendo através da palavra de Deus, enganando as pessoas através da palavra de Deus? Quantas pessoas estão fraudando o Evangelho de Cristo? Bastante, muitos. Todo Evangelho distante, afastado da cruz, ele se torna falso. Todo Evangelho pregado que não aponta para a cruz, que não aponta para Cristo, que não tem salvação na vida das pessoas, que não haja arrependimento, é um Evangelho falso, é um Evangelho maquiado. Mas o Evangelho de Cristo, ele transforma, ele dá testemunho, ele muda a vida da pessoa para melhor. Ele muda a vida da pessoa para melhor. O Evangelho de Cristo, ele transforma o caráter da pessoa, a vida da pessoa. Todo Evangelho distante da cruz, todo Evangelho afastado de Jesus, ele é desonesto, ele é falso. O Evangelho, ele precisa mostrar a cruz, ele precisa apontar para Cristo, ele precisa ser guiado pelo Espírito de Deus, como diz no capítulo 2, no versículo 17, que diz: porque nós não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Então é isso que precisamos fazer, queridos. Nós não precisamos inventar nada, nós só precisamos pregar o Evangelho. Hoje, infelizmente, o que nós vemos muito por aí, as igrejas pintadas de preto, é luz piscando, é luz, é isso, é aquilo. Agora eu falo para você, onde é que está isso na Bíblia? Não existe. As pessoas querem mudar, querem pregar um novo Evangelho que a Bíblia condena. Nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. Você vê, nós temos irmãos aqui, meio de irmãos, vem lá de Mojimirim, todo domingo está aqui. Os irmãos todo domingo vêm de Mojimirim para cá. Temos irmãos que vêm de Paulínia para cá. Esse irmão com a esposa vem de Arthur Nogueira para cá. Toda semana esses irmãos estão aqui. Viaja 50 quilômetros para cá de Mojimirim. Então, por quê, irmãos? Eu sempre brinco com eles aqui. Lá não tem igreja não, eles têm. Tem. Então, irmãos, sabe por quê? É porque nós não queremos enfeitar nada. Nós queremos pregar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Porque quando você prega a palavra de Deus, a própria palavra de Deus é que se encaminha de fazer o que é certo. É o próprio Espírito Santo que vai mudar o coração, a vida da pessoa. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra de Deus que opera no coração. É o Espírito Santo que trabalha no coração. É Deus que trabalha através da sua palavra. Mas quando eu quero dar uma ajuda para Deus, Deus não precisa de ajuda. Aqueles moços que foram ajudar a arca tombou porque o carro que estava passando trupicou numa pedra, a arca foi balançar e aqueles dois jovens foram tocar na arca e morreu na hora. Foram dar uma ajuda para Deus. E Deus não precisa de ajuda, mas Deus precisa de sinceridade. Pessoas sinceras que querem fazer as coisas com sinceridade, com honestidade. É isso que Deus quer. Que vê corações sinceros e puros na presença dele, para que o milagre, para que as coisas aconteçam. É disso que Deus precisa. É por isso que ele fala na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha para o apóstolo Paulo, falou isso aqui no ano de 60, 50 depois de Cristo. Olha quantos anos o apóstolo Paulo pregou isso, e está acontecendo nos dias de hoje.
Quantos falsificadores da palavra está tendo aí hoje, amados? Enganando as pessoas, com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Nós precisamos olhar para Cristo e buscar do Espírito Santo a verdadeira palavra, aquela que transforma, que cura, que sara, que liberta. É isso que nós temos que fazer, amados. Buscar essa palavra. Olha o que diz o versículo 3. Capítulo 4, nós estamos no capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o vosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Isso quer dizer, amados, que muitos vivem em trevas espirituais. O evangelho de Jesus Cristo ainda continua encoberto para muitos. Muitos não querem ouvir, não querem ver, não querem entender. Existe uma treva espiritual na vida de muitas pessoas, porque as pessoas não querem. Olha o que diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Muitos estão se perdendo, amados, porque querem se perder, porque o evangelho está sendo pregado, a boa nova de Cristo está sendo anunciada. Jesus colocou essa igreja nesse local para ser pregado, e nós temos pregado, nós temos falado, mas as pessoas estão com os olhos tapados, com os ouvidos fechados, não querem. Simplesmente as pessoas não querem Cristo, não querem enxergar a cruz, não querem ter contato com o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, amados, de com todas as nossas forças buscar Jesus Cristo, porque está se aproximando a vida dele, está se aproximando a volta de Cristo, e nós precisamos sair de uma cegueira espiritual, aonde o texto diz: mas se ainda o nosso evangelho está sendo encoberto, para os que se perdem está encoberto. É por falta de pregar? Não. É por falta de orar? Não. É por falta de anunciar? Não. É porque as pessoas não querem. É porque as pessoas não querem. As pessoas não querem ser preenchidas, esse vazio, mas procura preencher o vazio que está dentro dela nas coisas lá de fora, nos prazeres lá de fora. Às vezes a pessoa está lá na sua casa, vai deitar, não consegue dormir, não consegue ter paz, porque falta algo. A pessoa quer ir buscar lá fora, e lá fora não vai encontrar, porque é algo passageiro, é algo momentâneo, mas esse vazio só se preenche com a presença do Espírito Santo. Amém? Esse vazio, essa dor, essa angústia, só o Espírito Santo de Deus para preencher esse vazio, preencher essa lacuna que está dentro da pessoa. E nós preenchemos como? Com a palavra, com o Evangelho. Quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós choramos ao Senhor, quando nós falamos: Senhor, não aguento mais, eu não tenho mais força. O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor faz tudo na minha vida. Estão perdidos porque não aceitam a mensagem da cruz. Quantos estão perdidos? Quantos nós conhecemos que estão perdidos? De tanto nós falarmos, de tanto nós pregarmos, as pessoas continuam surdas. O inimigo cauterizou a mente dessas pessoas. Quantas pessoas estão lá com a mente cauterizada, com o ouvido cauterizado, com os olhos, não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz, e vê uma diferença na tua vida, na minha vida, vê algo novo, mas não consegue enxergar, porque o inimigo, ele tenta ocultar tudo isso, ele tenta ocultar tudo isso. Então, amados, eu passei aqui alguma coisa aqui que fala sobre, para continuar aqui essa palavra, mas vamos para frente. Amém. Então, amados, o inimigo, ele tenta nos cegar também. De que maneira ele tenta nos cegar? É no nosso dia a dia.
ele tenta nos tirar o foco, ele tenta nos parar também, ele tenta nos convencer que lá fora é melhor do que aqui dentro. É no nosso trabalho, é dentro da nossa própria casa, é ou não é? Ele tenta de qualquer jeito de nos parar. Olha que luta que nós hoje chegamos aqui na igreja. Foi luta ou não foi, irmã Neide, irmã Ivonete, irmã Ludinha, Nela, Zé, irmão Nelson? É luta, porque você marca, mas em cima da hora às vezes bate aquela, não sei se eu vou hoje, acho que eu vou deixar o pai dormir. Eu vou deixar o pai, mas é o dia da tua bênção. É onde você tem que falar, eu vou em nome de Jesus. Eu vou porque a palavra vai falar comigo. Eu vou porque eu vou sair dali alimentado com a palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? As pessoas têm amado mais as trevas, as pessoas têm amado mais o mundo do que a própria luz, do que o próprio Cristo. Quantas pessoas, amados, têm amado o mundo lá fora, os prazeres do mundo que não tem nada para oferecer? Lá fora não tem amigo, lá fora não tem amizade, lá fora não tem companheiro, lá fora não tem nada, lá fora só tem desgraça, lá fora só tem inimizade e aproveitadores, simplesmente assim. Só que eles não conseguem enxergar. Mas glória a Deus que Deus abriu o nosso entendimento e os nossos olhos, amados, porque nós temos passado por lutas, nós temos passado por problemas, mas estamos firmes com o Senhor, estamos firmes no caminho do Senhor, sabendo que daqui a pouco Jesus está voltando, sabendo que daqui a pouco Ele volta. E às vezes o nosso conflito interior é de saber que Jesus está voltando, e muitos à nossa volta infelizmente vai ficar, porque não querem, muitos não querem, porque eles preferem as trevas do que a luz. Amados, vamos nos firmar a cada dia na presença de Deus. Vai chegar um tempo, amados, que eu acredito que não vai demorar muito, que logo nós não vamos poder nos reunir num local desse. Perseguição, as lutas vai vir em cima da igreja de Cristo. Daqui a pouco você está pregando aqui, daqui a pouco vem pessoas para interromper, vai querer fechar isso aqui, por algum motivo. Nós vamos voltar como a primeira igreja primitiva, lá no primeiro século, era nas casas, orando, clamando, jejuando, buscando, orando e lendo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. É isso que nós precisamos fazer. Quando o Espírito Santo pediu para mim fazer isso aqui, ele já tinha me falado, não é? Quem prega a verdadeira palavra de Deus não junta multidão. Quem prega o verdadeiro evangelho não junta multidão. O que junta multidão é os falsos profetas, é os falsos pastores que querem alimentar um rebanho de qualquer maneira, com oba-oba, com isso e com aquilo, porque as pessoas não estão preocupadas com a alma das pessoas. Tem muitos que estão preocupados com isso aqui, ó. Encher isso aqui, ó. Muitos estão preocupados com isso, para encher isso aí. Mas eu não sei se vocês sabem, o nosso ministério, irmãos, nós não falamos em oferta nem dízimo. Graças a Deus, o nosso ministério não dá prioridade para isso, nós não falamos. Nós estamos aqui há mais de ano, os irmãos aqui é testemunha. Nunca, durante esse ano, foi cobrado uma oferta e um dízimo. Os irmãos que estão aqui sabem disso. Porque as coisas, eu estava falando com o Moeda agora há pouco, porque as coisas não tem que ser voluntárias. E não é só aqui não, é nosso ministério em geral, porque a nossa igreja hoje, ela tem no Brasil todo
e 2 países lá fora. Tem mais de 20 anos o nosso ministério. Começou assim. Aí as pessoas me perguntam, mas como é que faz? Eu digo, faz porque é de Deus, faz porque é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz. Agora, quando o pastor ele quer ajuntar gente para cobrar dízimo e oferta, aí é outra coisa, tá? E as coisas não podem ser com constrangimento, tem que ser com amor. O dízimo é uma coisa que constrange as pessoas, porque você pega um envelope, põe seu nome lá, no mês que você não põe, o pastor já sabe que você não pôs, e é um constrangimento. Você tem que ser voluntário. Você tem que ser voluntário e ofertar de coração. Você pode andar aqui 10 anos, você nunca vai ver esse altar aqui, ó, cobrar um dízimo e uma oferta sua. Nunca. É voluntário. Nós não trabalhamos com envelope. Não passa envelope para você levar para casa, não. No dia que Deus tocar no teu coração, você vai trazer voluntariamente. E eu não vou saber quanto você pôs, quanto você não pôs. É de coração. As coisas de Deus têm que ser transparentes, amados. Eu acredito que quando nós fomos começar esse salão aqui, acho que as pessoas falam assim, lá mais uma igrejinha para roubar o povo. Já fala logo assim. Mas Deus é tão bom, queridos, que eu estou falando de dinheiro aqui, mas nós não falamos de dinheiro. Estou falando aqui porque os irmãos não conhecem o nosso ministério. É assim, viu, irmãos? Você vai vir 20 vezes, 30 vezes, você nunca vai ver aqui, como muitos fazem. Abra aí Malaquias 3,10. Trazei todos os dias para a casa do tesouro. Nunca. Porque as coisas têm que ser de coração, voluntário, para Deus. Amém? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Voltando aqui o versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? Satanás. É esse versículo aqui que eu estava procurando agora há pouco, não? Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Você vê pessoas, amadas, que você fala, eu não consigo entender porque é que você não vai para a igreja, não consegue entender. A pessoa tem filho crente, tem mulher crente, ou tem esposa crente, ou vice-versa, mas não consegue enxergar o que Deus faz na vida da pessoa, porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem abrir os olhos e falar, poxa vida, meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, está na igreja e a pessoa vagando, igual uma alma penada, igual uma folha seca. Não dá para entender, gente. Porque Satanás cega o entendimento das pessoas. Ele consegue cauterizar a mente das pessoas e as pessoas não conseguem, não tem força, ou simplesmente cega porque ele faz isso. Não é isso que o versículo 4 está falando? O Deus desse cego, Satanás, o Deus nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? É o próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Porque se ele pega o nosso dos nossos, ele consegue nos desanimar, ele consegue nos entristecer, e tem muitos que conseguem até desviar do evangelho, porque ele é astuto. Ele não consegue me pegar, mas ele pode pegar um filho meu. Ele pode não pegar o Zé, mas pode pegar uma pessoa próxima. Ele faz de tudo para poder nos destabilizar. Uma cegueira por escolha própria. As pessoas estão cegas porque querem, porque tem exemplos, tem testemunho dentro da própria casa, mas a cegueira por conta própria. A pessoa resolveu, falou, não quero. A pessoa não consegue entender, enxergar. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ore, mas as pessoas estão cegas espiritual. As pessoas estão nas garras do maligno, e muitos porque querem,
Porque quem rejeita a luz, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita a presença do Espírito Santo, está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Para adiantar aqui, versículo 5, estamos terminando, tá? O versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Amados, não pregamos a nossa própria vontade, nós não podemos e nem devemos pregar a nossa própria vontade, nós precisamos pregar a vontade de Cristo, a vontade do Espírito Santo. Nós temos que pregar a vontade do Senhor Jesus. Tem domingo aqui, amados, que eu tenho que o Espírito Santo põe uma palavra do meu coração, e eu falo, poxa vida, Espírito Santo, essa palavra é muito dura, mas no final as pessoas saem daqui regozijando e falam assim, poxa, que palavra essa falou comigo, essa falou no meu coração. Então, é essas palavras que a gente acha que é dura, é onde o Espírito Santo quer corrigir, quer exortar a igreja, quer colocar algo no eixo, quer colocar algo no prumo, quer colocar algo no lugar certo. É isso que nós temos que fazer, queridos. Dar ouvido à palavra do Evangelho. E quando a palavra vem exortando, nós temos que se colocar na posição e dizer, obrigado, Espírito Santo. Assim como os pais exortam os filhos, assim como os pais aconselham, assim quando os pais dão um puxão de orelha do filho, é a mesma coisa, é a palavra nas nossas vidas. A palavra, ela dá aquele puxãozinho de orelha na gente, porque a gente está muito, opa, peraí, lá vem a palavra, exortando, corrigindo, ensinando, mostrando o caminho. Assim que os pais fazem com os filhos, Deus faz conosco através da sua palavra. Amém? E nós pregamos a Bíblia porque nós amamos ela. Nós pregamos a Bíblia porque nós cremos nela. A Bíblia é o nosso manual, é a boca de Deus falando com a igreja, é a boca do Senhor. Pregamos o Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que padeceu na cruz, o Evangelho que cura, que sara, que transforma. E o que é ser servo? Ser servo está lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, que diz: então Jesus, chamando os seus para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim sobre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Então é isso que nós temos que ser: servos um do outro, irmãos um do outro, amigo um do outro. Não podemos se colocar como autoridade máxima de ninguém, mas ser servo um do outro. Amém? Versículo 6, olha o que diz. Estamos encerrando, vamos encerrar no 7. Versículo 6: porque Deus que disse que as trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, haja luz, e houve luz. Deus deu ordem para que houvesse luz, e essa luz, como diz o versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que resplandece em nossos corações. É o Espírito Santo que ilumina os olhos do nosso coração. Foi o Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui nessa noite. O Espírito Santo conduziu o Zé até aqui, conduziu o irmão Hélio, conduziu a irmã Charlene com seu primo e seu filho, o irmão Nelson com a esposa, e nós até aqui. É o Espírito Santo que faz as coisas certas no dia certo. É Deus que resplandece.
a luz dele em nossas vidas. É o Espírito Santo que brilha em nossos corações, para que a palavra de Deus ela flua de uma maneira muito especial em nossas vidas, para que nós possamos sentir essa luz brilhar em nossas vidas, em nossos corações. Que a luz do Evangelho de Cristo ela continue brilhando em nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para você e para mim e dizer: poxa vida, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva do Senhor. A luz está com ele, a luz brilha através dele. Amém? Amém. Quando a palavra pregada resplandece em nossos corações, quando nós pregamos a palavra de Deus, ela está sendo levada aos corações das pessoas. Se nós estamos aqui é porque um dia alguém pregou para nós. Se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo de Deus ele tem nos trazido para cá, e a luz do Evangelho tem brilhado em nossas vidas, tem nos fortalecido no meio de tantas lutas que nós temos enfrentado no dia a dia. Se nós fossemos pegar um testemunho de cada um de vocês aqui, nós ia virar a noite aqui. A luta que vocês têm passado no dia a dia, no trabalho, em casa, é muita luta, irmãos, para nós enfrentar um dia e estar uma hora dessa aqui na igreja. É muita luta, é muita batalha, e amanhã cedo começar tudo de novo, né? É muita luta. Só nós sabemos a luta que nós enfrentamos, a perseguição do inimigo contra as nossas vidas, o inimigo tentando nos parar. Jesus é a luz que ilumina. Efésios 1,18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Amém? Olha o que é que Paulo diz à igreja de Éfeso: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Olha que palavra linda e maravilhosa o apóstolo Paulo dá para aquela igreja de Éfeso. Assim é para as nossas vidas, amados. Nós precisamos brilhar, resplandecer. Tem muita gente lá fora que precisa de ouvir uma palavra nossa, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço. Ah, mas eu não consigo pregar. Mas você consegue abraçar, você consegue apertar a mão, você consegue aconselhar, você consegue conversar um pouquinho. Tudo isso você vai fazer a luz que está em você resplandecer para a vida de outra pessoa. Amém? Versículo 7. E aqui nós encerramos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Amados, nós somos simplesmente um vaso de barro na mão de Deus. Nós somos um vaso de barro, meu Deus. Nós somos um vaso de barro que pode se quebrar a qualquer momento. Nós não podemos nos exaltar, nós não podemos querer ser melhor do que ninguém, porque nós somos um vaso frágil. Todo vaso, você coloca ali, está ali, um vasinho ali, vai se cair e quebra, é igual nós. Nós somos esse vaso, mas tem um tesouro maravilhoso dentro desse vaso, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. O versículo 17 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro? O Espírito Santo, a presença de Deus, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo está dentro desse vaso, está dentro de cada um de nós, porque nós somos frágeis, amados, mas nós temos um tesouro dentro de nós, um tesouro que o inimigo quer tomar, um tesouro que o inimigo quer destruir, um tesouro que ele quer sujar, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Queridos, temos a palavra, o tesouro, nós temos o Evangelho dentro de nós. O Evangelho de Cristo está dentro da nossa vida, irmã Neide, porque nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo
dentro desse vaso. Nós somos um vaso, um simples vaso, que nós temos que cuidar desse vaso, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele quer habitar no vaso limpo, no vaso bonito, mas somos frágeis, aonde precisa da presença de Deus para nos colocar sempre num local aonde alguém não possa quebrar. Quantas pessoas estão sendo quebradas lá fora? Quantos vasos estão sendo quebrados? Porque não vigiou, não foi colocado no local para proteger e proteção. Quantas pessoas vocês conhecem que se afastou do Evangelho, que já não é mais um vaso de honra, mas é um vaso de desonra, de vergonha do Evangelho? Então nós precisamos, amado, nos fortalecer na palavra. Nós temos a salvação e a vida vitoriosa por meio e através de Cristo e por Cristo. Nós precisamos, amados, todos os dias alimentar nossa alma com a leitura da palavra, do Evangelho de Cristo, se possível jejum e oração, e tudo por Cristo e nada por nós. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e acredite, saia daqui com essa certeza: você é um vaso o qual o Senhor quer te usar, o qual o Senhor quer cuidar de você. Geralmente um vaso você coloca na sala, você coloca no lugar de destaque. É assim que Deus quer te fazer. Não que Ele quer que você colocar você no pedestal para você se destacar, para ficar ali. Não, Ele quer cuidar de você como você cuida. Ele quer te encher dos dons. Ele quer derramar no teu coração graça. Ele quer te dar paz. Não desista, querido, de servir ao Senhor Jesus. Não desista de servir a Deus. Continue crendo na verdade, palavra do Evangelho. Continue crendo no Evangelho de Cristo. Continue acreditando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue crendo na verdade do Evangelho que é transmitido através do Evangelho da palavra. Não podemos viver, queridos, uma cegueira espiritual. Não podemos viver uma cegueira espiritual. Não podemos viver a nossa própria vontade, queridos, mas sim viver a vontade de Deus. Precisamos viver na luz de Cristo, na presença do Senhor. Somos um vaso de barro, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Vamos cantar, irmão, 147. 147, meu dia. Quem tiver com o livrinho aí, vamos cantar o 147 para nós ir para casa. Já deu horário já. Senhor, aleluia, 147. O irmão Hélio vai. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós somos um vaso, Deus. Glória a Deus. Eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar com a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente
tristeza e certeza e de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. E bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por esse privilégio, por essa honra. Obrigado, meu Pai, pelos amados irmãos que estiveram na tua casa. Obrigado pelo testemunho da irmã Ivone. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos que vieram nos visitar hoje. Que o Senhor leve paz para casa, debaixo da tua graça, ó Pai. Meu Deus, que a tua promessa, meu Deus, os acompanhe. E que os milagres e o milagre que o Senhor tem prometido para eles, que eles recebam hoje, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida da casa, da família, cuida de todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem se feito presença neste local. Obrigado, Espírito Santo, nos despede em paz, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. E o que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus e a Deus toda glória. Deus abençoe, amados. Amém. Cumprimento seu irmão que está do seu lado. Desejo uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus.